Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, bom dia, demais gêneros aqui representados, né, para ser moderno. Vamos falar... quando a gente diz bom dia, boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores, boa tarde, demais gêneros aqui representados. Quando a gente diz senhora, ninguém responde. Quando diz senhor, ninguém responde. Aí, quando diz demais gêneros, um monte de gente sorri. De onde se conclui que a maioria está naquela classificação. Mas a gente é moderno. Bom, depois do almoço, sempre a gente vem dar um soninho, né? Então, vou tentar, de alguma maneira, explicar para vocês isso aqui de uma maneira um pouco mais humorada, para fazer com menos dor, digamos assim. Vamos falar, então, coleta clandestina. Primeira questão, o que fazer com o look? O look é o óleo lubrificante usado ou contaminado. Todo mundo chama de óleo queimado. Óleo queimado não existe. A gente nunca viu gasolina queimada, nunca viu diesel queimado, nunca viu óleo usado queimado. Não existe óleo queimado. Primeiro ensinamento que a gente vai levar para casa hoje de noite, pelo menos alguma coisa útil, é saber que não existe óleo queimado. Vamos lá. O que fazer com óleo usado? É bem fácil, bem simples, está muito bem colocado. É só isso aí, ó. Deve ser recolhido e encaminhado para um coletor autorizado para o re-refino. Ponto. Ah, mas e se for só um pouquinho? Não interessa. Ah, e se eu precisar para emprestar para o meu tio? Não pode. É bem fácil. Por segurança ambiental, ele produz óleo lubrificante básico. Só isso, ponto, não tem mais nenhuma questão. Segunda questão, por que tem destinação incorreta? Quando a gente vai fazer uma palestra, a gente tem um objetivo, né, que é passar algum conhecimento para alguém. Só que para passar o conhecimento, a gente tem que saber, digamos, qual é o estágio que vocês conhecem a coisa, né? Então, vou usar o meu diploma de estatística, e a gente faz uma pesquisa rápida, bem rápida, porque o tempo é pouco, e pergunta assim, para a pessoa, sabe por que tem destinação incorreta? Não sabe, viu? Não sabe, a pesquisa é rápida, né, gente? Não sabe, né? Então, o que a gente pode depreender? Que 100% das pessoas que estão aqui dentro não sabem. Então, nós temos que terminar essa palestra com vocês entendendo por que tem destinação incorreta. Vamos nessa. Pode ser por desconhecimento, que a gente chama lá no meu país, no Rio Grande do Sul, vulgarmente por burrice. Pode ser por negligência, que a gente chama vulgarmente por porquice. E pode ser por enriquecer ilicitamente, que a gente chama vulgarmente por sem vergonhice. Essa apresentação ela tem mais um tempinho, evidentemente que agora no Brasil não se carrega mais em maleta, isso era antigamente, né? Agora a coisa é de mala, porta-mala de carro, isso aí era um tempo que ainda a gente era modesto ainda. Enriquecer ilicitamente é uma coisa que sempre dá vontade de saber como é que se faz, né? Então a gente vai se deter um pouquinho nesse termo. Por que se enriquece? Como enriquecer? Venda como combustível. A gente, ao fazer isso, estabelece uma concorrência danosa, inclusive, com os nossos amigos do Sindicom. E começam os problemas. Primeiro probleminha que a gente tem quando vende como combustível. Sonegação, evidentemente. Por quê? Porque as empresas, fundições, ao invés de comprar o BPF, compra o óleo usado. E o que acontece? O ano passado, nós conseguimos coletar 431 milhões de litros. A gente lá no Centro de Refino já fez vários trabalhos e a gente estima que 33% é desviado. 212 milhões. Claro que esses 33% não é um terço disso aqui, né? Matemática não é bem assim, tá? Bom, então, com uma carga tributária direta de 27%, só na sonegação e usar nas fundições, a gente tem isso aqui, ó. 123 milhões só na carga tributária direta. Claro que quando tem, ao fazer o BPF ser transportado, tem imposto sobre isso e tudo mais que incide na cadeia. Mas só 40 milhões de dólares é o que se perde quando a gente desvia óleo. Outras aplicações irregulares que a gente tem correr de motosserra, a gente tem passar no galpão, a gente tem o tijolinho ali usado. Saiu, aqui é a evidência de um crime, ó. Muitos de vocês já devem ter visto um tijolinho assim com uma manchinha preta. Ali é a evidência do crime. Óleo usado como lubrificante, como desmoldante.
E tem também algumas aplicações mais técnicas, que é passar na vaca. Ou seja, o pessoal do interior, se tem uma feridinha na vaca, passa na vaca, depois eles matam a vaca, vende a carne da vaca para nós e a gente come óleo. Isso tudo acontece muito facilmente no interior. Claro que isso aí, quando a gente fala, mas isso aí tudo eu já vi. Posso não ter visto ali a motosserra, mas isso eu já vi no interior, isso eu já vi. Causa realmente uma grande constatação, decepção em várias pessoas, né? Até o papito se impressiona, né? Efeito da destinação ilegal na sociedade, que somos nós. Danos ambientais, danos à saúde pública, prejuízo para o setor público, danos ao cidadão, concorrência desleal dos nossos amigos do Sindicom, prejuízo à soberania nacional, isso já foi passado ontem, né? Porque a gente acaba tendo que adquirir mais petróleo do que precisa, ao invés de refinar alguma coisa que já está aqui dentro. Também, continuando, temos custo das remediações ambientais, que nós vamos ver mais adiante, sobrecarga do sistema de saúde, arrecadação fiscal, pelo que eu já expliquei para vocês, pela sonegação, subemprego, baixa produtividade, e a dependência de importação aumenta ainda mais, porque tem que importar mais petróleo para conseguir o lubrificante que a gente precisa, onde a gente trabalha. Os efeitos nocivos, cria-se um grupo de risco em termos de saúde. A gente tem aqui os trabalhadores expostos, a gente consome produtos contaminados, não necessariamente a vaca, a população do entorno onde é queimado o óleo como combustível, a gente tem os habitantes da bacia hidrográfica na medida que contamina os lençóis e os rios, e a gente tem o que a gente está aplicando agora, um assunto tanto quanto a mesma bacia aérea, ou seja, aquela fumacinha, ela se desloca e vai parar bem longe e a gente vai respirar a fumacinha, né, que é a mesma bacia aérea. Tamanho da destinação irregular. Dentro daqueles levantamentos que eu falei para vocês, que a gente, lá no Sindirrefino, tem feito uma sistemática até uma frequência maior, lá no Rio Grande do Sul, essas cidades aqui, elas compõem a Grande Porto Alegre, 9 delas apenas. Lá nós somos 16 cidades que compõem. Das 9 que a gente fez o trabalho, vejam vocês pontos visitados, pontos com destinação incorreta, percentual. Só nessas cidades aqui, ao longo de um ano, 773 mil litros são destinados incorretamente. Somem, evaporam, né? Só nessas cidadezinhas aqui, só 9. Lá nós somos 499 municípios. Dá para ver só no Rio Grande do Sul o que sai do sistema correto. Agora, chegando mais próximo aqui, chegando em Americana, onde a gente também fez um trabalho. De 309 fontes geradoras, só 178 tinha coleta autorizada. 131 não é autorizado, é clandestino. 42%. É um monte. Em São Paulo, Americana, que é uma cidade extremamente desenvolvida, onde a gente calcula que tivesse uma consciência ecológica muito maior, né? Bom, como é que a gente identifica um veículo clandestino? Evidentemente, para mim transportar o raio do óleo, eu preciso de um veículo. Por exemplo, quando a gente está na rua, muitas vezes passa alguns carros por vocês, clandestinos, tipo essa coisa horrível aqui, 50 tons de cinza. Isso aqui é um veículo clandestino. Passa por vocês. Agora, vamos começar a entender o que é os autorizados. Vejam esse veículo aqui, que beleza. Perfeitamente integrado com a natureza, verde, amarelo, veículo nacional. O outro aqui, veículo também com cores maravilhosas, azul, preto e branco, muito usado no Rio Grande do Sul. O que é bom é azul, preto e branco, o que é ruim é vermelho. 50 tons de cinza, 50 tons de cinza. Né? Pela aparência já dá para ter uma ideia. Né? Mas a aparência não é tudo, né? De vez em quando a gente casa por aparência, depois tem que separar também. Olha aqui, O carro, o veículo adequado, ele tem uma árvore de Natal atrás, porque cada dia tem mais alguma coisinha que eles criam, e a gente vai colocando. Se assustou, né? Quase caiu da cadeira, né? A gente tem a identificação correta, do que ele faz, e o númerozinho da NP lá que o Diogo cobra, e
os tanques de medição, aqui em cima, ó. Porque quando tem que pagar o gerador, que a gente remunera o gerador pelo fato dele não misturar óleo e outras coisas mais, tem que medir. O gerador quer saber quanto ele vai lucrar, vai vender. Então, a gente tem essa medição. Qualquer coisa que não tenha isso, ou isso, ou isso, já começa a entrar para o rol do clandestino. Aí vocês pegam isso aqui, por exemplo, andando. Ó. Olha só o que é os tanques. Olha só o número do NP. Sempre depilado, ó. Não tem. Olha só a pobre da plaquinha do peixe e da árvore. Nada. E tem outros veículos mais fáceis de identificar que é clandestino, que é esse aqui. Esse é fácil. Né? Olha, evidentemente que o Diogo não registra isso no NP. Olha onde é que estão os tanques. Muito bem cuidados pelo operador. E olha a placa do desgraçado. Olha ali, ó. Compra óleo queimado ainda. Isso existe, está lá. Bom, aqui tem uma coleção de porcarias. Tudo isso aqui é clandestino. Isso aqui passa por vocês também, esses carrinhos pequenos. Kombi, C10, essas coisinhas assim. Tudo isso é clandestino. E tudo isso opera ainda. Agora vamos tentar explicar para vocês o que acontece quando a gente tem um coletor autorizado e clandestino. O que ele causa também. Olha, esse é um acidente que aconteceu em Cascavel uns anos atrás. Esse caminhão aqui, transportando combustível, bateu nessa coisa aqui com 50 tons de cinza, rompeu a válvula. Olha o tipo de remediação. Olha o operador. Olha o EPI do operador. Bermuda e tênis. Evidentemente que o óleo se foi para lomba abaixo. Porque em 110% dos casos, quando tem derramamento de óleo, tem um bueiro perto. Sempre. Nunca vira numa fazenda, no deserto, não. Ele vira sempre perto de um bueiro, é um imã que existe. Tá? Aí, 180 mil pessoas ficaram sem água, porque o rapazinho aqui não teve tempo de fazer a contenção e foi para a área de captação. Agora, quando vocês têm, esse é um clandestino, quando vocês têm um pouquinho de responsabilidade, a coisa já começa a mudar. Isso aqui, este veículo aqui, lá no nosso país, ele pegou e derramou 16 mil litros. Sábado, 21h45, 6 graus. Evidentemente que achar um gaúcho sóbrio sábado às 21h45 dá problema. Mas a gente achou, uma meia dúzia. Fez todo um trabalho de contenção, equipe, contenção, barquinho, sucção, olha o tamanho do gurizinho em relação à máquina, trabalhando de noite, tudo isso foi feito para conseguir fazer com que em Cascavel teve 180 vítimas para 4 mil, aqui nós tivemos uma única vítima, por demais conhecida, seu Rui, né? Que eu vou apresentar para vocês. Uma vítima, que foi este bichinho aqui, pequenininho, feiozinho. Observem que ele é bastante feio, pequeno, feio, feio. Ele ficou numa clínica veterinária, 47 dias. Depois ele estava em perfeitas condições físicas e psicológicas, a gente conseguiu soltar. A única vítima. Ó, aqui, ó. Ó. Vejam que aquela coisa feia já começou a ficar boa, né? Até chapinha a gente mandou fazer, ó. Olha aí, ó. Né? E aqui ele está com as mãozinhas pedindo, pelo amor de Deus, para não ir embora do spa, na verdade. Olha o final feliz. Tudo recuperado, caminhão recuperado, meio ambiente recuperado, e até o nosso bichinho aqui, perfeitamente recuperado também. Só que, para esse final feliz, ficar feliz, a gente teve que investir isso aqui. Agora, evidentemente que um operador clandestino, ele não tem isso aqui, ele não tem seguro, e o que ele faz é acionar os canais competentes para fazer a remediação, que é o poder público, e o dinheiro sai do nosso bolso. Claro. Existe uma lenda local lá no meu país que diz o seguinte: esse bichinho aqui, todos os sábados de tarde, ele vai para a porta de um bueiro e reza para que tenha um derramamento, para conseguir ir para o spa. Isso é a expectativa dele.
Mas, na verdade, como não tem mais derramamento, acaba causando a frustração. Avaliação dos objetivos da palestra. A gente agora pergunta, de novo, vamos perguntar aqui, na frente, aqui, com uma pessoa bem... O senhor sabe a diferença entre um carro clandestino e um autorizado? Sim. Sabe? 100% das pessoas aqui pesquisadas agora já sabem. Né? A explicação foi rápida, mas deu para ter uma ideia. Né? Bom, qual o destino correto do look? Todo mundo já sabe também. Re-refino. Bom, o que a gente tentou passar para vocês? Existem formas já aplicadas de nós conseguirmos reduzir drasticamente a clandestinidade. Essa conta quem paga é nós. Os produtores pagam por tudo que já foi explicado e a sociedade paga pelo que eu coloquei rapidamente para vocês aqui. Né? Meus colegas da NP, né? Posso chamar de colegas, né? Sim, ainda mais que vocês fiscalizam a gente. Tá? Vão tentar explicar agora, vão explicar, muito bem explicado, a adequação que foi feita ao SIMP, que não é novo, mas não atingia toda a cadeia de lubrificantes, como coleta e refino. Né, os números são confiáveis e, a partir daí, pode-se fazer um trabalho bastante bom. É isso que eu queria passar para vocês. Mostrei um pouquinho da clandestinidade para vocês entenderem, para vocês souberem, tentarem identificar mais ou menos que não é só ambiental, é saúde, é sonegação e tudo mais. Tá ok? Obrigado. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Bem humorada, muito bacana. Mas depois do meio-dia tem que ser, senão todo mundo dorme, né? Tem que ser um pouco mais. Na sua visão, que tipo de medida tem sido tomada e adotada hoje para poder minimizar a questão da clandestinidade nesse tipo de coleta? E que iniciativas vêm sendo tomadas? Se você tiver... Conscientização e fiscalização. Na etapa de conscientização, nós, lá do Sindirefino, nós, ao longo dos últimos 3, 4 anos, nós conseguimos fazer 22 ou 23 oficinas regionais, onde a gente passou, principalmente para os agentes públicos, do malefício que tem o desvio. Né? O pessoal usa muito, no interior do Brasil, o coitadismo. Ah, mas coitadinho, ele só tem um tamborzinho, ele vai passar no galpão da tia, da avó. O coitadismo, a gente está conseguindo retirar. Existe uma dificuldade muito grande dos agentes do interior entender, inclusive a legislação, que é bem rica, eles não conseguem entender. Então, a gente faz a campanha da conscientização. A fiscalização, ela tem muito problema, porque ela não pode ficar correndo atrás dos coitadinhos, ou daqueles tipo de 50 tons de cinza ali. O advento do SIMP, eles vão explicar, eles já conseguem fiscalizar os geradores que entregaram ou não, sem se levantar da cadeira. Durante muito tempo, a gente cobrava da ANP o fato de não ter fiscalização, e aí a equipe era pequena, tinha que se deslocar, mais ou menos que nem a Polícia Federal, tinha que mobilizar um contingente de um estado para ir para outro. Isso aí é caro e acabava não acontecendo. Agora, eles conseguem, sentadinhos, lá no Rio de Janeiro, conseguir a fiscalização, porque uma das coisas que a gente está evidenciando, tem cidades, por exemplo, com 10 mil habitantes, aqui em São Paulo, que produzem mais, geram mais óleo usado que Campinas. Tem cidades no Rio de Janeiro que geram mais óleo usado que a própria capital, muito mais, 5 vezes mais, porque tem alguma anomalia. Só que o SIMP está pegando essas anomalias. Ele está conseguindo ter esse grau de acuracidade. Então, a coisa tende a diminuir. Só que envolve tanto dinheiro que vai diminuir, acabar não vai nunca. Porque existe o tráfico de óleo, na verdade. O que a gente acha que é uma bobagem, é um tráfico, porque movimenta, como vocês viram, em torno de 200 milhões de litros ano. Obrigado. Mais alguma pergunta, por gentileza? Bom, eu quero uma pergunta, por favor, Sr. Gerson. A gente fala muito sobre fiscalização, aumento de fiscalização. Como que está essa fiscalização? Está aumentando efetivamente mesmo? Está surtindo efeito? Meus 2 colegas ali vão falar na questão da ANP. Nos municípios, não está bom. Não está bem porque o pessoal não consegue entender toda a legislação que tem. E é muito comum, a gente atende hoje em torno de 4.100 municípios no Brasil, praticamente, fazendo coleta.
E é muito difícil tu conseguir lá naquele posto de combustível, lá na cidade de Bossoroca, tu fazer com que ele realmente entregue para o refino, ao invés de emprestar para o vizinho passar na vaca, no galpão, certo? Ou lá no nosso país, lá a gente tem a parte de baixo, a parte sul, é de cultivo de eucaliptos. Eucaliptos, motosserra, lubrificação de correia, óleo usado. Sempre. Agradeço muito, seu Gerson. Só vou fazer um esclarecimento. Quando eu falo, a gente fala meu país lá do Rio Grande do Sul, a gente sempre tem ideia que a gente é separatista, né? Não, a gente não é separatista. A gente quer tomar conta, na verdade. E se vocês observarem alguns aspectos, nós já tomamos conta. Pega o técnico da seleção brasileira. Faz 17 anos que você tem que aguentar um técnico nosso. Quando a gente é campeão, vocês não dizem que dá errado. A gente toma 7-1, tomaram 7-1. Não, mas olha só, a gente teve Filipão, dos bons tempos de Filipão, não, foi campeão. Teve o Dunga, depois teve o Mano Menezes, depois teve o Filipão, depois teve o Dunga, meu Deus. E o Tite? Viu? Tá bom, vai salvar a moral nossa. É isso? Tá ótimo, seu Gerson. Mais uma dúvida? Agradeço muito a sua participação.